Terça-feira da 8ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais, agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o trecho do Evangelho que acabamos de ouvir tem como pano de fundo a história do jovem rico que perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus pergunta se ele conhece os mandamentos. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. A palavra diz que Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo isso, ele ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. A reação do rico mostra que grande obstáculo são as riquezas no caminho do reino. Em Mateus diz: Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mamon é o Deus do dinheiro, da cobiça, rival inconciliável do Deus verdadeiro, que é doador, generoso e que ensina a partilha. O ganancioso não possui, mas é possuído por seus bens e suas ânsias. Por isso Jesus diz: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. É nesse contexto que segue o trecho do Evangelho de hoje. Pedro disse a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Jesus não pede a nós que abandonemos a nossa família, mas que coloquemos em primeiro lugar o amor a Deus sobre todas as coisas. Veja, o jovem rico observava os mandamentos, mas o seu coração estava nos bens que possuía. Logo, o primeiro mandamento não era observado. O dinheiro estava em primeiro lugar. Jesus conhece os corações. Jesus conhece o meu e o teu coração. Alguns são chamados a partir de sua casa, a partir do âmbito familiar, para uma entrega mais radical, uma missão em lugares distantes. Mas isso não significa abandonar a família, pois o coração e a oração sempre aproxima aquele que está distante. Você pode conferir. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 5,
O apóstolo Paulo fala que Pedro e os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, eram acompanhados por suas esposas cristãs. Logo, estavam evangelizando no âmbito familiar e com a família. Este deixar tudo que Jesus nos exorta é mais um despertar para um amor perfeito. Pois quem ama a Deus sobre todas as coisas, jamais deixará de amar o próximo como Jesus amou. O compromisso com o Evangelho não inclui a renúncia às obrigações familiares. O amor começa em casa. Porém, quem não se preocupa com ninguém mais do que com os próprios parentes e com os próprios amigos, e não abre o coração às dores e às alegrias dos irmãos da sua comunidade, quem não é sensível aos problemas do seu povo e da humanidade, este permanece escravo de um camuflado egoísmo e está separado do amor universal que Jesus propõe ao seu discípulo. O amor que Jesus nos propõe é o amor perfeito que coloca Deus em primeiro lugar. Não é um amor possessivo e egoísta. Quando dizemos de boca cheia, meu filho, meu marido, meu pai, meu irmão, minha esposa, minha filha, minha mãe, minha irmã, é preciso lembrar que antes de ser meu ou minha, eles são de Deus. Esse amor perfeito nos fortalece e consola na hora da partida. Procuremos amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Assim, amaremos com amor de verdade, um amor que vem de Jesus. Meu irmão, minha irmã, diga comigo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.